Olá, alunos! Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas de orgânica e iremos falar acerca dos polímeros. Bom, polímeros são macromoléculas orgânicas formadas pela repetição de unidades menores, as quais são denominadas monômeros. Os polímeros podem ser de dois tipos, polímeros de adição e polímeros de condensação. Os polímeros de adição são típicos de monômeros de cadeia insaturada. Possuem um ou dois monômeros. Quando ele tem dois monômeros, é chamado um copolímero de adição. E quando tem um monômero apenas, simplesmente polímero de adição. Os polímeros de condensação são formados a partir de um ou dois monômeros, quando são dois, no caso, são copolímeros, e quando é um, é apenas um polímero de condensação. E geralmente com a eliminação de moléculas simples, como por exemplo água e amônia. Dois polímeros de condensação extremamente importantes e que já caíram em inúmeras situações nas provas da Petrobras são os poliésteres e as poliamidas. Os poliésteres são formados a partir de uma reação de esterificação, ou seja, quando os monômeros são ácidos carboxílicos e álcoois, dão origem a poliéster e a molécula simples que é eliminada é a água. No caso seguinte, teríamos os ácidos carboxílicos reagindo com aminas e o polímero gerado são as poliamidas e mais água. As poliamidas mais comuns na química orgânica são os nylons. Bom, é importante observarmos que, no caso dos polímeros de condensação, os monômeros e o polímero pertencem a funções diferentes. No primeiro caso, temos ácido carboxílico, álcool e o polímero é éster. No segundo caso, ácido carboxílico, amina e o polímero é amida. Já no caso dos polímeros de adição, tanto o monômero quanto o polímero apresentam a mesma função. Se o monômero é da função hidrocarboneto, o polímero é da função hidrocarboneto. Se o monômero é um aleto, o polímero é um aleto, por exemplo. Bom, vamos continuar. Principais polímeros de adição. Temos aqui o polietileno. É obtido a partir do etileno, que é o eteno, possui alta resistência à umidade e ao ataque químico, mas tem baixa resistência mecânica. O polietileno é um dos polímeros mais usados pela indústria, sendo muito empregado na fabricação de folhas, recipientes, canos plásticos, brinquedos infantis e no isolamento de fios elétricos. Aqui temos a estrutura do eteno, o qual é conhecido como etileno, e lá temos a estrutura do polímero, do polietileno. O que acontece durante essa reação é que vários etilenos reagem entre si. No momento dessa reação ocorre a quebra da ligação dupla, ou seja, a quebra da ligação π, e cada um dos carbonos vai precisar fazer novas ligações, as quais acontecerão com outras unidades menores dos monômeros, dando origem ao polietileno. Aquele número N é um número como 500, 600, 1000, 2000, 5000, por exemplo, que é a quantidade de vezes que aquela parte se repete na estrutura do composto. Outro polímero bastante conhecido, o polipropileno, é obtido a partir do propileno, que é o propeno, sendo mais duro e mais resistente ao calor, quando em comparação com o polietileno. É muito usado em painéis e para-choques de automóveis. Bom, aqui temos a estrutura do propileno, que é o propeno, haverá a quebra da ligação dupla e aqueles carbonos que estavam com a ligação dupla, as quais foram quebradas, eles vão interagir entre outros carbonos da mesma unidade menor. Então, um detalhe diferente desse polímero é que ele terá uma estrutura ramificada, enquanto o polímero anterior tinha uma estrutura de cadeia normal. Então, polipropileno, só para lembrar, é muito utilizado nos carros, nos painéis e nos para-choques dos veículos. Outro polímero bem conhecido, o PVC, que é o policloreto de vinila. Ele é obtido a partir do cloreto de vinila. O PVC é duro e tem boa resistência térmica e elétrica. Com ele são fabricadas caixas, telhas, tubos também, com plastificantes. Quer dizer, como plastificante, o PVC torna-se mais mole, prestando-se então para a fabricação de tubos flexíveis, luvas, sapatos, couro plástico e fitas de vedação, etc. Então aqui temos a estrutura do
monômero, que é o cloreto de vinila, né? E ali temos a estrutura do polímero, que é o policloreto de vinila, o qual é conhecido com a sigla PVC. Note agora que o monômero não é mais um hidrocarboneto, o monômero agora é um haleto, né? E o polímero vai ter a mesma função, haleto orgânico. Outro polímero aqui conhecido, o acetato de polivinila, o PVA. É obtido a partir do acetato de vinila, é muito usado na produção de tintas à base de água, de adesivos e de gomas de mascar. Então temos a estrutura aqui do acetato de vinila e ali a estrutura do polímero, do poliacetato de vinila, né? Esse polímero aqui, o monômero tem o grupo funcional de éster e o polímero também terá grupo funcional de éster. Bom, só para frisar, ele tem grupo funcional de éster, mas ele não veio de uma reação de condensação, pois na condensação o éster é produzido a partir de ácido carboxílico e álcool. Nesse caso, o grupo éster ele já havia na estrutura do monômero e vai continuar na estrutura do polímero. O que haverá é a quebra da insaturação entre os carbonos. Outro aqui, ó, politetrafluoretileno, ou simplesmente Teflon. Bastante conhecido esse polímero. É obtido a partir do tetrafluoretileno. É o plástico que melhor resiste ao calor e à corrosão por agentes químicos. Por isso, apesar de ser caro, é muito utilizado em encanamentos, em válvulas, registros, panelas domésticas, próteses, isolamentos elétricos, antenas parabólicas, revestimento para equipamentos químicos, entre outros. A pressão necessária para produzir o Teflon é cerca de 50.000 atmosferas. Então temos aqui a estrutura do tetrafluoreto de vinila, que é o Teflon, né? Quer dizer, tetrafluoreto de vinila, que é o monômero, e aqui do outro lado temos a estrutura do polímero, que é o politetrafluoreto de vinila. Aqui mais uma vez temos um haleto, né, no monômero e um haleto também no polímero. Bom, vamos analisar aqui alguns polímeros de condensação. Aqui temos os poliésteres. Bom, os poliésteres resultam da condensação de poliácidos ou de poliácidos e poliálcoois. Então, quando eu tenho vários ácidos carboxílicos reagindo com vários álcoois, o polímero resultante será um éster, né? Terá grupo funcional de éster. Aqui temos um exemplo de reação de polimerização. Temos aqui o etileno glicol reagindo com ácido tereftálico e dando origem ao PET, politerefitalato de etileno, que é um polímero de condensação. Então, quando você for identificar um polímero de condensação, observe sempre o grupo funcional que aparece no meio da cadeia. Nunca analise as extremidades, pois em algumas situações as extremidades podem nos confundir. Então, analisa sempre a estrutura central do polímero. No caso aqui, temos um grupo com 2 oxigênios dentro da cadeia, isso é grupo funcional de éster. Outro polímero aqui, ó, poliamidas ou nylons. Esses polímeros são obtidos pela polimerização de diaminas com ácidos carboxílicos, né, com diácidos carboxílicos no caso. Os nylons são plásticos duros e têm grande resistência mecânica. São moldados em forma de engrenagens e outras peças de máquinas, em formas de fios, e também se prestam à fabricação de cordas, tecidos, garrafas, linhas de pesca, entre outros. O mais comum é o nylon 66, resultante da reação entre a hexametileno-diamina, ou 1,6-diaminohexano, com o ácido adípico, que é o ácido hexanodioico. Então aqui temos a estrutura dos dois monômeros e aqui abaixo a estrutura do nylon 66. E o grupo funcional no meio da cadeia é o grupo funcional de amida. Observe que nessa estrutura, se formos analisar as extremidades, na extremidade da esquerda fica aparecendo que o grupo funcional é de amina e na extremidade da direita fica aparecendo que o grupo funcional é de uma cetona. Só que você não pode observar o grupo funcional das extremidades. Observe o grupo funcional do meio da cadeia, já que aquelas extremidades têm continuações.
Então, no centro, você tem o mesmo carbono fazendo ligação com nitrogênio e com oxigênio. Quando isso ocorre, o grupo funcional é único e é grupo funcional de amida. Então, se na polimerização temos ácido e amina, o grupo funcional do polímero é uma amida. Teremos uma poliamida. Bom, vamos ver agora alguns exercícios acerca dos polímeros. Primeira questão. Esta é uma fibra sintética conhecida como dacron. A estrutura de uma seção de sua molécula pode ser representada por... Então, temos aqui a estrutura do polímero. O dacron é 1. Bom, se esse composto apresenta duas continuidades, uma para a esquerda e uma para a direita, essa estrutura vai ser muito grande. Então, isso é um polímero. Na realidade, o dacron é mesmo polímero. E quando estamos trabalhando com polímeros, o grupo que temos que analisar é o central. Observe que no composto, o grupo central aparece o carbono fazendo ligação com 2 oxigênios. Então, quando dentro da cadeia tem um átomo de carbono ligado a 2 oxigênios, esse grupo funcional é de éster, então significa que você tem um polímero de condensação. E se é de condensação, veio de um ácido carboxílico e de um álcool. Então, aqui ele fala, o dacron é um poliálcool, poliamida, poliéter, poliéster ou poliolefina. Então, a resposta correta seria poliéster, já que o grupo funcional central, um carbono com 2 oxigênios, é grupo funcional de éster. Vamos à próxima. Qual das moléculas representadas adiante tem estrutura adequada à polimerização formando macromoléculas? Então, aqui eu tenho a letra A, B, C, D e E. Né? Alguns são haletos orgânicos e 2 são hidrocarbonetos. Bom, para gerarmos polímeros a partir de haletos orgânicos ou de hidrocarbonetos, teremos polímeros de adição. No caso de polímeros de adição, eles ocorrem quando o monômero apresenta a estrutura insaturada. Então, qual deles vai gerar polímero? Aquela molécula que apresentar uma estrutura insaturada. No caso dessa questão, seria a letra D. Vamos à próxima. Os polímeros vinílicos são polímeros de adição cujos monômeros apresentam o grupamento vinila em sua composição. Um desses polímeros é o poliestireno, utilizado na fabricação de embalagens, pratos, copos, entre outros. Dentre as estruturas moleculares relacionadas, a que apresenta o monômero do poliestireno é. Então, temos aqui, letra A, B, C, D e E. O poliestireno também é conhecido como... Quer dizer, o monômero do poliestireno é o estireno, o qual é conhecido com o nome de vinilbenzeno. Bom, se é vinilbenzeno, eu estou procurando uma estrutura de um composto aromático. Então, a resposta correta da questão seria a letra E, já que o único composto dentre esses é um composto aromático. Aquele radical ali é o radical etenil, o qual é conhecido com o nome de vinil. Então, aquela é a estrutura do vinilbenzeno. A resposta correta, letra E. Vamos a mais uma. Analise o quadro seguinte. Completa-se o quadro de modo correto se X, Y e Z forem respectivamente. Aí vamos lá. Primeiro ele coloca aquela estrutura H2C, CH2, polietileno e aplicação. Depois ele coloca F2C, dupla, CF2, o nome do polímero é Y, e serve como revestimento antiaderente. Depois ele coloca um X, coloca poliestireno e isopor. Bom, aquele segundo composto que apresenta flúor, né, é politetrafluoretileno, o qual é conhecido simplesmente com o nome de teflon. Então já descobrimos que aquela parte central seria o teflon. Como fizemos uma questão anterior agora e vimos a estrutura do poliestireno, a questão está falando do poliestireno, então já sabemos que o monômero seria o que? O vinilbenzeno. Tem isso aí? Tem, que é um monômero aromático. Então a resposta correta da questão seria a letra A. Né? O polietileno ele é utilizado na confecção de sacos plásticos. O CF2 é o teflon. E o poliestireno seria esse composto aqui, o vinilbenzeno. Então a resposta da questão, letra A, de acertaram novamente. Bom,
Polímeros é um assunto que cai nas provas da Petrobras, mas não se preocupe, as questões de polímeros, como podemos ver, não são questões complexas. As perguntas geralmente são as mesmas, se o polímero é de adição, se o polímero é de condensação, é fácil você descobrir. Se o monômero é insaturado, o polímero é de adição, e se você tem monômeros como ácido e álcool, ou ácido e amina, o polímero é de condensação. As questões perguntam também acerca do grupo funcional do monômero, geralmente quando a questão é de condensação, né? Já que na condensação ocorre uma troca entre os grupos funcionais. Antes, por exemplo, você tem ácido e álcool, o grupo funcional do polímero vai ser um éster, por exemplo, né? Então são questões bem simples de serem respondidas, beleza? Espero que tenha ficado claro. Forte abraço e até a próxima aula.